Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo nessa série. E você que já está acompanhando ela, sabe que no último vídeo nós fizemos o cadastro de usuário e nesse a gente vai estar implementando o token, né? A gente vai estar fazendo o método de login do usuário, retornando para ele o token, no qual ele vai persistir esse token nas demais rotas que serão protegidas, né? A gente ainda não vai entrar tanto em detalhe ainda da utilização do token em si nas outras rotas, mas pelo menos nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que a gente vai fazer o login e retornar esse token para o usuário. Então, sem mais delongas, vamos para o código. Aqui a gente tinha feito o nosso método de cadastro, e agora a gente vai criar um outro método aqui embaixo, e ele é um post, né? Então a gente vai colocar aqui router.post, colocar aqui o método de login, a gente vai pôr aqui rec res next. Então a gente vai colocar o connection aqui, né? Eu vou usar um snippet que eu criei num outro vídeo. Vou deixar um link aqui no card se você quiser ver, tá bom? Só pra gente ganhar tempo aqui. Então vou colocar aqui, ó, new connection. Aqui é o erro, né? Error connection. E aqui dentro eu vou criar uma query. Vou colocar então new query, que é um snippet que eu criei. E então a gente vai rodar um comando que é o select asterisco from usuários where e-mail igual, pôr uma interrogação, e aqui eu vou passar o rec.body.email. Então, em vez de a gente fazer um único comando que vai consultar já o e-mail e a senha, primeiro a gente vai fazer um comando SQL que vai consultar o e-mail do usuário. Então, esse snippet que eu fiz já criou pra gente aqui o nosso connection.release, que é muito importante. Não pode esquecer, porque a gente senão fica com uma pool de uma conexão aberta aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se tem registro, né? Então, a gente vai colocar aqui if results.length for menor que 1, significa que eu vou retornar aqui para ele return res.status. A princípio, a gente colocaria assim, por exemplo, 404, que é o not found, né? .send, retornaria uma mensagem assim, ó, mensagem, por exemplo, e-mail não encontrado. Mas isso não seria uma boa prática nesse caso. Por quê? Porque poderia abrir uma leve falha de segurança aqui. E que falha é essa? Um usuário malicioso ele poderia tentar vários e-mails até algum momento que ele encontrar um e-mail certo. E a gente já poderia dar de bandeja para ele que o e-mail ele existe ou não no nosso sistema. Então, ao invés de colocar not found, eu vou colocar um outro tipo que existe, um outro padrão que existe aqui, que é o 401, que é o não autorizado, é o unauthorized, né? Então eu vou colocar uma mensagem mais genérica aqui, que é falha na autenticação. Vou ir mais aqui. E agora o que a gente vai fazer? A gente já verificou que o e-mail não existe. Então a gente precisa ver agora se a senha está correta. Como eu disse no vídeo anterior, a gente não consegue reverter aquela senha hash que a gente gerou. Só que a gente está usando uma biblioteca bcrypt, que a gente usou aqui para criar, essa aqui, para criar essa senha hash. Então a gente pode usar a mesma biblioteca para poder comparar. Então ela tem um outro método aqui, que a gente vai usar, que é o bcrypt.compare. E aí o que a gente vai passar? A gente vai passar rec.body.senha. E aqui quem que a gente vai passar? Essa senha, ela não é a senha hash, é a senha normal, que vai receber da nossa API, no nosso endpoint, no nosso body, né? E aqui eu vou passar quem? O que foi retornado na minha query aqui, que é a minha senha hash. Então eu vou colocar aqui results, que é esse cara aqui. Vou pegar aqui a primeira linha e a coluna senha, né? Então eu estou pegando do banco de dados a senha hash. Aí ele tem um callback aqui de error, vou colocar de error e result. Vou usar um arrow function, pôr na linha de baixo aqui. Então a primeira coisa que eu vou verificar, vou fazer um if aqui para saber se deu erro. Se deu esse erro, eu vou retornar já também essa mesma mensagem. Se deu algum erro qualquer aqui na execução do meu bcrypt. E agora eu vou verificar se ele tem result. Se ele tem result, se esse cara vir com o valor true, então quer dizer que a senha está correta. Então eu vou colocar aqui if result. Vou retornar aqui
um erro 200, né? res.status 200.send. Vou colocar aqui, por exemplo, mensagem autenticado com sucesso. E aí, para garantir que pode ser que ele não entre nem nessa condição nem nessa. Então, só para garantir aqui, se ele não entrar aqui no result, quer dizer que ele errou a senha dele, né? Se ele colocar a senha errada e não tiver dado nenhum erro no bcrypt, ele vai seguir reto aqui. Então, eu vou colocar aqui um return novamente, né? Vou copiar essa linha aqui, ó. Certo? Então, se ele errar a senha dele, ele não vai entrar nessa condição nossa. E então, eu retorno falha na autenticação de novo. Vamos fazer um teste? Opa! Então, eu vou criar aqui, ó, localhost 3000, usuários, login. É o nosso método post. Vou colocar um body, raw, JSON, que eu vou passar e-mail, fernando.maranzato@gmail.com, e aqui eu vou passar a senha. E acho que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, que a gente fez. Olha lá, tá igualzinho. Poderia ter copiado, né? Vou executar o método e deu autenticado com sucesso. Então, se eu errar, por exemplo, o e-mail, que foi a primeira condição nossa aqui, né, ó, que ele não vai retornar registro, ele vai dar pra gente aqui falha na autenticação, com erro 401, ó, unauthorized. Se eu acertar, ele vai trazer aqui 200, ok. E se eu errar 100 aqui também, quer dizer que ele não vai entrar em nenhuma dessas duas condições e vai retornar aqui. Que é falha na autenticação também 401. Então, a validação da senha já está pronta. E agora a gente precisa retornar o token para o usuário. Então nós vamos instalar aqui uma biblioteca, que é o JWT, que é o JSON Web Token. Então vou rodar npm install JSON Web Token --save para salvar no nosso package, né? package.json. E o que essa biblioteca faz? Eu já estou aberta a documentação dela aqui comigo, abrindo o GitHub, depois eu posso deixar o link para você. A gente está instalando ela, né? E aí como que funciona? A gente vai usar um método que é o método sign. E a gente pode passar para esse método sign, esse payload, né? O que é o payload? Payload é um objeto, qualquer informação que você pode enviar para poder formar o seu token, né? Para poder trafegar os seus dados nele. Uma chave privada, que essa chave privada a gente vai ter só no lado do servidor. Algumas opções a mais que a gente vai poder ver um pouquinho mais abaixo e um callback. Essas opções que a gente tem aqui embaixo, então a gente tem aqui o algoritmo, o expires-in, enfim, tem toda uma documentação aqui no GitHub. O que é interessante para a gente por enquanto é esse expires-in, que é o tempo que esse token pode ficar disponível para ser antes de ser expirado. Isso é importante a gente usar, porque se ficar assim um token sem expirar, você pode também abrir uma brecha de segurança para algum client malicioso, alguma coisa que essa informação pode vazar, entendeu? Esse token pode cair em mãos erradas e alguém ter acesso à sua autenticação. A autenticação do seu client, né? Então a gente vai puxar a biblioteca aqui em cima, né? Vai pegar uma variável aqui, ó, const jwt igual require jwt, JSON Web Token. E aí, o que nós vamos fazer? Aqui nesse lugar onde a gente está dando autenticado com sucesso, a gente vai executar aqui let token igual jwt.sign, que é o método que a gente estava vendo, né? Então a gente vai passar aqui um objeto, que é um objeto que a gente quer que seja retornado nesse token. Uma informação que normalmente é padrão da gente retornar o ID do usuário. E a gente pode pegar aqui já o results 0.id usuário. Uma outra informação também padrão seria o próprio e-mail dele, né? Ou o nome também. Mas que nesse caso a gente não tem o nome aqui nesse banco. Results 0. Lembrando que o results é o retorno da nossa consulta aqui. Ponto e-mail. Além desse objeto, nós vamos passar aqui uma chave privada nossa. E o que nós vamos fazer? Em vez de passar uma senha fixa aqui, a gente vai abrir o nosso nodemon
Normalmente é uma informação que ficaria numa variável de ambiente aqui. Então, dentro do nosso env, junto com as nossas variáveis aqui que a gente já tem do SQL, a gente vai criar um cara que é o JWT key, por exemplo, é a nossa chave. E a gente vai passar aqui, por exemplo, um segredo. Lógico que num servidor qualquer a gente usaria uma chave um pouco mais bem elaborada, né? Então a gente vai vir aqui, em vez de passar a string aqui, a gente vai passar o nosso process.env.jwt key, que é a nossa chave que a gente acabou de criar aqui. Tá ok? E aí eu vou colocar na linha de baixo, e aqui a gente vai passar quem? Vai passar as options, né? E uma opção que a gente quer usar é esse cara aqui, ó, expires in. Por exemplo, aqui 1 hora para expirar nosso token. Então, depois de 1 hora, o usuário vai ter que fazer login de novo. Você poderia colocar 5 dias e assim por diante. Isso aqui, na verdade, vai ser uma constante, né? Não vai ser uma simples variável. Aqui embaixo, além da mensagem que a gente já está retornando, a gente poderia retornar aqui o token, né? Vou retornar aqui token, que é a nossa variável token. Vamos fazer um teste? Faltou executar. Aqui deu falha na autenticação, né? Porque a senha está errada mesmo. E aqui está o nosso token. E se a gente pegar esse token, copiar ele aqui, e vir aqui para o jwt.io, que é onde tem nossa biblioteca, aqui embaixo ele mostra aqui um exemplo. A gente pode colar o nosso token aqui, e pode ver que aqui ele trouxe as nossas informações que a gente usou para gerar o token. Ó. ID de usuário, e-mail. Aqui a gente tem informação de expiração do token, né? Ele mostra o tipo de algoritmo que foi utilizado. Ó. Você pode ver que ele não está criptografado, não está encriptado aqui. Ele está apenas com a assinatura que a gente fez no nosso JSON, conforme eu mencionei na parte teórica do vídeo anterior. Então, na prática, pessoal, o cliente vai chamar a API vai retornar esse token no método de login, no endpoint de login, e o cliente ele tem aí o trabalho de armazenar esse token para poder continuar utilizando para manter a, entre aspas, sessão dele logado. Então essa sessão ela fica armazenada no cliente, não na nossa API. A nossa API só fornece o token e esse token ele vai ser utilizado nas outras rotas que a gente vai criar e vão ter necessidade desse privilégio de usuário autenticado. E essa funcionalidade a gente vai implementar no próximo vídeo. Então, se você gostou, continua ligado aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos que vamos. Muito obrigado por ter assistido até o momento. Eu espero que a gente possa se ver na próxima.